Jornal da Mix. Mix 722, já estamos de volta com o nosso J Mix. Você continua participando, mandando sua mensagem pra gente. O WhatsApp liberado, hein? 996171067. Já aqui conosco a Bianca Marçaioli, consultora de negócios do Sebrae na Baixada Santista, e também o Rezende Neto, especialista em empreendedorismo. Bianca, bom dia pra você, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Traz só um pouquinho mais pertinho o microfone, por gentileza. E bom dia também, Rezende, tudo certo? Bom dia, prazer estar com vocês aqui, obrigado. Prazer é nosso pela participação de vocês, a gente trazendo hoje um tema bem legal para os nossos ouvintes, para a gente falar um pouquinho de estratégia, né? Você que está aí querendo começar um negócio, tem pouco recurso, pouco investimento, como que faz para identificar essas oportunidades, né, Rafa, para a gente trazer oportunidades e tecnologia. Eu vou começar com o Rezende, já que você é um especialista em empreendedorismo, e acho que hoje as pessoas, muitas delas entendem um pouco da internet, mas acaba não entendendo qual poder realmente tem nos negócios, no empreendedorismo. Muito se fala hoje, acho que devido a um grande boom que teve no marketing digital, as pessoas, tudo agora é colocar um dinheirinho aqui no Instagram, no Facebook, só patrocinar já vai me trazer resultado. Mas não é bem por aí, né? Tem mais outras coisas que precisam ser feitas para você poder colocar aí com pouco recurso, mas começar um negócio de uma forma melhor, né? É verdade, Claudinho. Assim, eu, por exemplo, eu tenho os meus negócios também, além de ajudar outros empresários, e eu costumo dizer nos meus negócios, às vezes a pessoa vem e fala, não, isso aqui é facinho, vamos fazer que dá certo. Eu falo, não, facinho eu não quero. Facinho, porque, não quero, porque normalmente tudo que é muito facinho, a gente precisa se desenvolver, precisa entender que tudo ali a gente precisa se capacitar para poder fazer. Então é um caminho, sim, o digital, ele abre muitas possibilidades, mas a gente precisa entender que a gente precisa se capacitar para fazer da forma correta. Até bom dia, obrigada pela participação de vocês. Só aproveita esse gancho, conta um pouquinho da sua história, como que funciona o seu trabalho. Você tem uma empresa e você ajuda outras pessoas também a encontrarem caminhos. É isso mesmo. Na verdade, sim, eu comecei a empreender, nunca me imaginei empreendedor. As pessoas dizem que você nasce, eu nasci trabalhando na empresa dos outros. Num determinado momento eu vi que tinha uma oportunidade ali e que eu podia resolver um problema que as pessoas não estavam resolvendo. Abri meu primeiro negócio, que é uma empresa de TI. Hoje a gente atende grandes empresas, pequenas empresas no Brasil inteiro, que é a BS Tecnologia, e outros negócios que a gente foi abrindo. E acabou acontecendo essa questão de começar a ajudar outros empresários. Inclusive aconteceu numa igreja, que me chamaram para começar a falar para pequenos empreendedores, e como eu me capacitava fazendo parte de alguns masterminds, eu fui pegando o conteúdo que eu aplicava nos meus negócios e replicando para essas pessoas, ajudando. E ontem, inclusive, nós tivemos um encontro com 110 empresários, por exemplo. A gente procura ajudar hoje esses empresários. E aí, disso nasceu essa sua ideia de poder ajudar essas pessoas, de ser um ponto de acolhimento também, como já é o Sebrae. É isso mesmo. Eu estava até conversando ali com a Bianca, que assim, muitas pessoas não fazem ideia do papel que o Sebrae tem e o quão o Sebrae pode ajudar. Eu mesmo, há 18 anos atrás, quando eu abri meu primeiro negócio, eu dei muita cabeçada, cometi muitos erros, e fui saber depois que o Sebrae podia ter me ajudado. Então, é algo que a gente precisa, assim, não assistiu Pequenas Empresas, Grandes Negócios quando era mais jovem, né? É verdade, é verdade. Nem o Sebrae aqui. Não é? Sebrae aqui. É verdade. Não, e assim, é bom que as pessoas estão ouvindo, entenda isso. É importante buscar esse tipo de conteúdo. Se você quer empreender, você precisa assistir esse tipo de conteúdo. Só que a gente tá falando, você falou 18 anos atrás, isso, né? Era o que tinha. Hoje, aí eu passo pra Bianca agora, a gente tem a internet, verdade, a gente tem o Sebrae, a gente tem o YouTube com muitos canais, né, que falam disso, que falam desses temas. E acho que, claro, procurar um mentor, procurar um guru, procurar alguém que tem uma visão um pouco na frente, que possa ajudar a gente. Mas tem um ponto principal que eu acho que a Bianca pode falar bem, que é a inteligência emocional nos negócios. Você ter essa inteligência emocional, você entender, assim como o Rezende falou, não tinha veia empreendedora, não tinha, mas uma oportunidade apareceu e seguiu. É interessante hoje, antes de seguir com uma oportunidade, ter essa qualificação, ter esse mentor, essa parceria de alguém que possa ajudar, né, Bia? Com certeza. A gente fala que existe um estudo que mostra que o empreendedorismo ele é comportamental, né? Então o Rezende contou que a experiência dele, ele enxergou oportunidade.
né? Oportunidade, qual é a necessidade das pessoas, qual o desejo das pessoas, o que eu posso transformar isso, né? Enxergar oportunidade. E a mesma coisa, questão de planejamento, né? Estipular metas e se capacitar. Por mais que você tenha um lado comportamental para uma veia para o empreendedorismo, você precisa se capacitar em gestão, né? Gestão financeira, planejamento, gestão de pessoas, né? Envolve inteligência emocional, de você saber lidar com equipe, né? Então, assim, procurar instituições, a busca de informações é uma outra característica de comportamento empreendedor, né? Ou um mentor, ou uma instituição. E a gente estava conversando, né, Rezende? As pessoas, por mais que o Sebrae seja uma das 10 marcas mais lembradas, quando você questiona, conheço o Sebrae, já ouvi falar. O que o Sebrae faz? Muitas pessoas não sabem. Não sabem. Elas não têm ideia do que elas podem conseguir de conhecimento, né, com o Sebrae. Isso é uma pena, mas a gente vai ali, né, explicando, né, fomentando para isso aumentar. Sem dúvida. Eu fui buscar um dado que as micro, pequenas e médias empresas foram responsáveis por 61%, aliás, das contratações em 2024. E traçando um paralelo sobre o cenário nacional e o norte-americano, por exemplo, existe hoje a percepção de que o Brasil tem esse ponto de acolhimento e os Estados Unidos, por exemplo, não. Cerca de 13 milhões de pessoas trabalhavam como mês no Brasil em 2021 e agora já são 15,7 milhões, ou seja, aumentou mais de 2 milhões de pessoas. E até um dado do Sebrae que o número representa 73% das empresas. E você falou algo importante, Bianca, que, por exemplo, o Sebrae ele tem vários cursos, como, por exemplo, como montar o seu negócio, como você atender, como o Empreitec, que é um curso muito valoroso, que até semana passada eu falava com o Rosas, né, que é o gerente regional, ele falava que às vezes falta interessados em fazer o curso para até dar a capacitação do curso. Ou seja, a gente está falando de capacitação grátis. Muitas vezes no Empretec eu sei que é pago, mas a maior parte de capacitação grátis que as pessoas não fazem. Por quê? Vocês já tentaram identificar o motivo? Difícil, viu? Difícil entender. Às vezes participam das capacitações, a gente estava conversando também lá antes, e não colocam em prática o que foi aprendido, né? E é uma questão meio que cultural, né? E é uma pena. Às vezes a pessoa se inscreve e não vai, né? Então, e acho que a pessoa não consegue entender a importância disso daí, dessa capacitação toda, né, do negócio. O Empretec, ele costuma ser uma capacitação que quando as pessoas saem de lá, elas conseguem entender a importância dessas várias áreas de gestão serem trabalhadas, né, eles se capacitarem disso, né, nessas áreas. E o Empretec, ele é comportamental. Ele trabalha os 10 comportamentos empreendedores. Ele é um curso espetacular, eu já fiz esse curso. Ele é um curso de imersão, né? São 60 horas em sala de aula, quase, de segunda a sábado. E ele trabalha os 10 comportamentos empreendedores. Tanto é que a orientação as pessoas não tomarem nenhuma atitude ali nos próximos 21 dias, porque elas saem super pilhadas, elas têm que se reorganizar, né? E elas conseguem entender a importância de trabalhar e se capacitar, né, em questões de gestão, né, como um todo na empresa. A gente vê hoje numa situação onde a internet ela está cada vez mais poderosa, a inteligência artificial chegando de uma forma muito forte, fazendo diversos trabalhos com que a gente levaria muito tempo para fazer hoje com poucos cliques. E a gente vê que o diferencial de grandes empresas e de algumas empresas que estão crescendo hoje é a questão do atendimento. A humanização desse atendimento, de você poder ter esse diferencial. Porque a parte tecnológica, a parte técnica, muitas vezes ela é muito parecida de uma para outra. Mas como que você vê? É uma forma de expandir isso com os clientes, Bianca, de você ter essa humanização no atendimento de uma forma diferenciada para você agregar um cliente, para você ter o cliente mais fidelizado, para você, já que você está começando um negócio com poucos recursos, por exemplo, você ter essa forma de trabalhar com seus colaboradores e trabalhar com seus clientes para manter isso. Com certeza. Então, eu acho que o bom atendimento, ele fideliza um cliente. E custa menos para a empresa trabalhar um cliente que ela já conquistou do que conquistar novos clientes, né? E eu digo, um mau atendimento, você perde aquele cliente, hoje com as redes sociais ele divulga, né, e você deixa de conquistar novos. Exato. Por isso que é importante trabalhar a inteligência emocional, que é uma habilidade de comportamento, né, e trabalhar essa questão de equipes,
né? Uma equipe bem trabalhada, uma equipe motivada, trabalha a gestão de pessoas. Isso tudo impacta no bom atendimento. Isso influencia no atendimento e, consequentemente, no faturamento do empresário. Mas tem um fato importante, até passando para o Rezende, por exemplo. Todo mundo na necessidade tem uma veia empreendedora, seja quem já tem um emprego, seja quem vai trabalhar por conta própria. A Elis é um exemplo, assessora que está aqui. Quando você trabalha para você, as pessoas não entendem que também existe o desafio da incerteza de você não saber se o amanhã você vai ter ou não uma receita, se você vai ou não ter, de repente, aquela segurança que... De repente, um empregado CLT, uma pessoa que tem um emprego fixo momentaneamente tem. Só que eu acho até, Rezende, que era legal você dar esse exemplo, porque muitas pessoas desistem antes mesmo de 1 ano e meio. É uma estatística do Sebrae, que muitas empresas em 1 ano e meio fecham. Henry Ford tem uma frase que ele dizia: a maioria das pessoas não fracassam, elas desistem. Né? Então, assim, para pegar nesse ponto, porque para mim tá o X da questão, nós tivemos várias crises, eu já quebrei negócios e passei por muitos momentos. Eu era muito orgulhoso e eu acho que essa é uma das questões que muitos empreendedores não conseguem identificar, porque o orgulho é algo que é igual ao mau hálito, sabe? Você não sabe que tem, os outros sabem, você não percebe que tem. Então, eu tinha dificuldade para conversar com outras pessoas, para buscar ajuda como o Sebrae. Então, era por isso. Então, eu queria resolver tudo do meu jeito e achava que eu sabia. Eu descobri que 80% do sucesso da nossa empresa passava por uma questão emocional. E não só nossa. Hoje, nas nossas empresas, no nosso grupo, e é isso que eu levo para os empreendedores que eu ajudo, a gente tem que cuidar das emoções dos colaboradores. A gente cuida do casamento dos caras. Porque quando o cara passa por um divórcio, a performance dele cai. A gente cuida da criação de filhos dos nossos colaboradores. Porque quando o filho dele entra nas drogas, a performance dele cai. A gente ajuda a cuidar das finanças pessoais dos nossos colaboradores. Porque quando a luz dele está sendo cortada, a performance dele cai. A gente cuida, nós temos dia específico, profissionais para cuidar de saúde nas nossas empresas. Preventiva, não é de doença, é cuidar da saúde. Porque quando o cara adoece, a performance dele cai. Algumas pessoas, quando a gente começou, disseram: vocês são loucos. O que tem a ver trazer palestra, falar sobre casamento? Eu pago para os casais, o técnico da minha empresa com a esposa ir para um lugar de se tratar o casamento. Por quê? Porque se esse cara se divorciar, eu já me divorciei uma vez. Foi 1 ano da minha vida que a minha performance zerou. Eu não tinha cabeça para nada. Passei 7 meses sem ver minhas filhas. Então, se o meu melhor vendedor passar por um problema desse, a performance vai cair. Então, quando a gente cuida das pessoas, a gente está cuidando dos negócios. Quando você chega num balcão de uma padaria e você é maltratado pela atendente, saiba de uma coisa: ela é maltratada pelo patrão. Ou é tratada com descaso. Como ela não tem como revidar ele, revida ao cliente. Você estava falando de atendimento. E aí eu vou lembrar, em cima disso você falou muito bom, que você falou do Henry Ford. Aí eu me veio aqui na cabeça o Heinz, que também foi um dos grandes do poder, que fez exatamente isso. Em determinado momento ele construiu a fábrica, e no entorno da fábrica, que fazia o ketchup e tal, o Heinz, ele construiu escolas, hospitais, tudo, para todos os colaboradores não terem que sair daquela região. E foi um dos motivos, claro, além da qualidade dos produtos e tal, um dos motivos do Snickers também, além disso, que eles cresceram tanto e se tornaram um fenômeno que se tornaram. E aí eu faço essa colocação em cima disso, Rezende, que você colocou. As empresas hoje, quando elas se formam, elas não têm uma identidade própria. Ela não cria um padrão, uma meta, uma cartilha que você coloca ali de identidade da empresa. E aí, quando você não tem a sua própria identidade como empresário para passar, você não tem como os colaboradores terem isso. E aí entra nisso que você falou. Verdade. Você acaba não colocando dessa forma, onde as pessoas vão entender que eu trabalho nessa empresa, o meu chefe, o dono da empresa tem esse tipo de identificação, de pensamento, e todos os funcionários seguem da mesma forma. Foi o que você falou, a atendente não entende a forma como o chefe trabalha, ela vai passar isso, por exemplo, para outras pessoas, que não pode brigar diretamente com ele. É isso aí. Por isso que, assim, eu acho que, assim, o empresário, ele precisa entender que ele tem que ser um educador. E o grande trabalho dele é implantar uma cultura. Exato. Porque a cultura vai fazer com que, independente de você estar lá no dia a dia ou não,
as coisas vão acontecer do jeito que é a cara da empresa. É por isso que a gente vê momentos de crise, por exemplo, a gente viu montadora saindo do Brasil porque dizia que não tinha resultado, e uma montadora no mesmo segmento, montadora abrindo uma fábrica nova, né? Você vê uma padaria fechando e alguém expandindo. Por quê? A questão da cultura, não tem a ver. Então, o produto conta muito, o atendimento conta muito, mas tem uma questão da cultura implantada, né? Que é muito forte. E é a responsabilidade do empresário. Eu ainda acho que os seres humanos, em alguns momentos, são eternos insatisfeitos. Vou dar um exemplo. Tem empresas, vamos pegar um case que todo mundo conhece, que é o Google. O Google instalou verdadeiros parques para os funcionários. Com certeza, se você for lá, vai ter funcionário insatisfeito, porque isso acaba sendo do ser humano. Eu acho que muitas vezes, o Sebrae é um exemplo, imagina só, o Sebrae, ele oferece tudo, não estamos puxando o saco do Sebrae, mas falando a verdade, oferece o curso, oferece a gratuidade, oferece o online. Então vamos lá, vamos imaginar um cenário, você está na sua casa sentado fazendo um curso online, mesmo assim tem gente que reclama. Então nem tudo agrada a todo mundo. Acho que essa também é a questão psicológica. É legal o que você faz, mas será que também oferecer tudo e não fazer a pessoa dar aquele valor é o correto? O brasileiro tem essa mania de achar que o que é gratuito não presta. Exato, não é? Exato. É esse ponto que a Bianca que acho que era. O brasileiro parece ter uma mania de olhar e falar assim: ah, mas vocês estão dando isso aqui, não é bom, não deve prestar. Um exemplo, se hoje Humberto Ribeiro, que é o nosso comentarista fixo às quintas, ele fala sobre finanças pessoais, a gente sempre comenta. Mas olha só, todo mundo perdeu o emprego. Você vai fazer o quê? Vai buscar uma segunda renda. Será que as pessoas têm essa consciência em relação ao desemprego, Bianca? Você sente isso lá no Sebrae? Não, acho que só tem depois que perde o emprego. Não antes, né? Não antes. Aí ela vai empreender por necessidade, né? Aí pega todo aquele investimento que ela recebeu naquela rescisão e chega lá no Sebrae. O que tá dando dinheiro? Se a gente soubesse. Essa aí quebra em um ano e meio aí, como dizem. Exatamente, totalmente falta de planejamento. Esses dados são realmente são verdadeiros, né? Em menos de 2 anos, 55%, quase 60% das empresas quebram. É muita gente. É muita gente, né? E você vê que é falta de planejamento, falta de gestão financeira, né? Não soube contratar. Então eles focam muito em contratar quem tem experiência, né? E hoje as soft skills, elas são até mais importantes do que a técnica. Que a técnica você treina. Comportamento não. A pessoa às vezes até camufla algumas coisas, mas depois de um tempo, né? Então assim, qual é a cultura da empresa? Quais são os valores da minha empresa e os valores das pessoas com que eu estou contratando? Né? Então você vê que é um leque de coisas que tem que ser observadas. Não existe uma fórmula mágica, né? Então assim, as pessoas têm essa consciência na hora de que estão desempregadas, precisam empreender, né? Para ter uma fonte de renda rápida, vamos dizer assim. E aí é o empreendedorismo por necessidade. E aí compra um ponto comercial sem nem saber quanto fatura, sem nem saber os custos. Então, assim, o dia a dia do Sebrae a gente vê de tudo. Eu falo que tem o Sebrae que ter é uma escola. reserva de emergência para alguns meses. Exatamente. Porque sabe que capital de giro, fluxo de caixa. Não tem noção de ferramentas básicas de finanças. Acha que capital de giro é aquele investimento que ele vai fazer inicialmente. Não, isso é uma coisa. Vou até fazer uma pergunta rápida pra vocês. Vai fazer, mas a gente vai pro break. Passa, deixa no ar, sim. mas nós vamos pro break. Dá o João Kleber agora. Você tá muito emocionada. Pensem com carinho aí todos vocês em qual é o ramo que mais abre e fecha na nossa região. Aí a gente fala daqui a pouquinho. A gente já conversa. Vamos prestar serviço pro pessoal, Zaldinho? 7h41. Jornal da Mix. Trânsito. Vamos falar agora a respeito do trânsito, porque temos aí lentidão na Via Anchieta, sentido São Paulo, do 20 ao 17, do 13 ao 10, e também temos aí na Imigrante, sentido capital, do 16 ao 14, na interligação sentido litoral, do 1,8 ao 0,1, ou seja, nós estamos aí, claro, falando a respeito do trânsito, que, como todos os dias, tem muito trânsito no sistema Anchieta Imigrantes. E a cidade? Pelas vias, já tô vendo por aqui, saída de Praia Grande já bem complicada, já viu? Bem complicada mesmo, tá com fluxo muito alto de veículos desde a Praia da Aviação. Tem até um desvio aqui pela Avenida dos Trabalhadores, não sei se é algum acidente, alguma coisa. Marcação de polícia na frente do shopping da Praia Grande também, mas sempre tá tendo essa operação bloqueio ali, né? A divisa já recheada de veículos também,
saindo ali desde a Praia do Itararé, vindo até a Pompeia, chegando até no Gonzaga também, tem bastante trânsito. Tô dando uma mapeada pelo Waze. Aliás, você, se não tem ainda, baixe, né, a mobilidade para você ter no seu celular também, para você acompanhar o trânsito. A Almirante Saldanha da Gama em Santos, sentido a Balsa, e a Ademar de Barros no Guarujá também, ambas com fluxo muito alto de veículos. Provavelmente vamos saber aqui, mas tem trânsito, né? E aí? Tem fila na balsa? Trânsito não, tem fila, né, Rafa? Opa, se tem fila, a gente segue aí acompanhando, que tem agora um aumento na fila, 45 minutos de espera do lado do Guarujá, 30 do lado de Santos. A gente, assim que souber o motivo, passa para você, nosso ouvinte. E as barcas Santos Vicente Carvalho, 12 minutos de espera, 3 lanchas em operação. Mas vamos falar de coisa boa, porque onde você não tem fila, não tem tempo ruim, é lá na Obra Max. E por lá você não pode perder a feira de ferramentas. Produtos de qualidade profissional com disponibilidade imediata, preços pequenininhos, os menores do mercado. Esmerilhadeira Angular Vesco, só R$ 199,90. Furadeira e parafusadeira, bateria Bosch com maleta, só R$ 324,90. Jogo de ferramentas com 165 peças, só R$ 99,90. Tá esperando o quê? Corre pra Obra Max. A Obra Max fica na Avenida Ministro Marcos Freire, 1500, na Praia Grande. Compre de onde estiver em obramax.com.br ou chama no zap 1330-03-3400, 1330-03-3400. E você que é profissional da construção, não perca, tem treinamento online gratuito. Acesse academiadeprofissionais.obramax.com.br. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix. Super Mix. Aqueles 40 minutos de hits, um atrás do outro. Super Mix. Super Mix. Super Mix. As músicas que você mais gosta e todos os sucessos da Mix. Super Mix, a qualquer momento, aqui na Mix. Sou perfumes importados, pensou Beverly Hills. Há perfumes que entram direto no nosso coração e nos fazem viver as mais lindas emoções. Nesse Dia dos Pais, surpreenda com um perfume importado da Beverly Hills. E você ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros. Beverly Hills. Em Santos, no Shopping Pátio Iporanga e Supercentro Boqueirão. Em São Vicente, no Brisamar Shopping. E em Praia Grande, no Litoral Plaza Shopping. Aqui, todo mundo ouve a Mix. Mix. O lugar certo para você encontrar qualidade, preço justo e grande diversidade em produtos automotivos é na Super Escape. São mais de 30 anos de tradição. Uma loja completa com amortecedores, suspensão, correias, embreagens e muito mais. Ah, tem ainda escapamentos para caminhões, geradores de condomínios e área portuária. A Super Escape tem a solução para o seu veículo. Venha nos conhecer. Aceitamos cartões de crédito Super Escape. Brás Cubas 223, em Santos, aberta a partir das 7 da manhã. Fone 3221-1314. Curta a Mix no Facebook, facebook.com/MixFM Santos. Adicione a Mix no WhatsApp, 996171067. Você pode falar com a Mix usando o seu WhatsApp, 996171067. 996171067. Para concorrer a prêmios, pedir músicas, mandar recados e, claro, falar com a gente quando quiser. É só adicionar a Mix no seu WhatsApp, 996171067. E mandar a sua mensagem. A nossa equipe está online no WhatsApp esperando por você. 996171067. O número do WhatsApp da Mix. O melhor mix do Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Mix. Mix 746, estamos de volta já com o nosso J-Mix, recebendo aqui duas pessoas que estão falando sobre um papo muito legal, que é a Bianca Marçaioli, consultora de negócios do Sebrae aqui na Baixada Santista, e o Rezende Neto, especialista em empreendedorismo. A gente estava falando antes do break de ramos que mais fecham, né, aqui na nossa região. Vocês pensaram todos em qual é o ramo que vocês acham que mais fecham?
A Bianca tem essa informação do Sebrae? Tem? Recente, atualizada, não, mas você tem aí algum índice? Não, eu tenho, mas eu quero... Ela quer o chute de vocês, não, né? eu quero a opinião de todos. Até vocês têm alguma ideia? De ramo que abre e fecha bastante? Alimentação? Alimentação. Onde você olhar a alimentação, existe um índice já, uma pesquisa que é feita nacionalmente pela Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que o ramo que mais abre e fecha no Brasil é o de alimentação fora do lar. Isso inclui padaria, restaurante, bares. Muitas vezes, a gente pega a Tolentino Filgueiras como exemplo, que é a rua aqui da rádio, a rua gastronômica. Em 3 anos que ela foi estabelecida, mais ou menos, já vários pontos abriram e fecharam. Isso acaba sendo um problema para todo mundo, porque você quebra a empresa, o que a Bianca falou, e até passa para o Resende. Sem o planejamento necessário, sem a mudança de área, a transição de carreira, que nem o senhor falou que tem a sua empresa e expandiu mais. Não adianta a pessoa ter o dinheiro e o conhecimento na mão, não vai dar certo? Então, a base de tudo, a gente estava dizendo aqui, é ter uma questão emocional. Porque assim, a razão, o cognitivo nosso, a gente recebe conhecimento. Mas a gente, para colocar em prática, o que coloca em prática é o emocional. As pessoas sabem o que precisa fazer para emagrecer, mas por que elas não fazem? Elas sabem o que precisa fazer para guardar dinheiro, para ter dinheiro, mas por que não fazem? Porque o problema está no emocional. Não adianta você jogar conhecimento para dentro da pessoa se não trabalhar o emocional. O principal líder, o empreendedor, precisa se capacitar, inclusive emocionalmente. É como se fosse um caiaque, ele com remo, ele tem 2 pás. É conhecimento e emocional, para que ele se mantenha em movimento. Se ele só aprende, ele anda em círculo. E se ele tem um emocional muito forte, mas não aprende, né, conteúdo de gestão, ele também anda em círculo. Então ele precisa se capacitar em gestão e precisa tratar o próprio emocional. Quando ele já começa a trabalhar isso e a empresa começa a andar, ele vai ter um problema, porque as pessoas que ele contrata não estão tratadas dessa forma. Então, por mais que ele treine como fazer um atendimento, o garçom dele não vai atender porque o emocional trava. Então ele precisa se preocupar em tratar emocionalmente. Existem pessoas que eu costumo dizer que tem uma doença emocional, que é a insatisfação. Você pode dar aumento, você pode fazer o que você quiser, não vai resolver. Então qual é o trabalho do empreendedor? Identificar essas pessoas, porque são algumas pessoas, o quanto antes, e você promove essas pessoas para o mercado, manda elas irem para o concorrente. Promove para o mercado, muito bom. Porque isso é a laranja podre, né? É isso. Estraga os outros funcionários, os outros colaboradores que estão ali, muitas vezes até um querendo crescer, com vontade de, sabe, melhorando o teu emocional também, e aí acaba atrapalhando. E uma coisa que eu quis dizer assim, comportamento, a Bianca estava falando e é verdade, as empresas durante muito tempo contrataram por conhecimento e demitiram por comportamento. Comportamento é treinável, desde que a pessoa tenha um coração ensinável, ok? E a gente entenda o quanto isso é importante. O que não é treinável é caráter. Exato. Então a gente precisa identificar o caráter o quanto antes. Se tiver desvio, a gente não adianta ficar com essa pessoa. Só que aí no mundo que a gente está hoje, de internet, de Instagram, onde as aparências na internet são tão diferentes, como identificar uma pessoa num simples com uma conversa do RH, por exemplo, você contratar uma pessoa e entender se vai ter esse caráter, se vai ter esse desempenho para a empresa ou não? A gente faz isso, por exemplo, na empresa. A gente erra, às vezes? Erra, mas hoje a gente acerta mais do que erra. Houve uma época que a gente errava muito, porque nem sabia o que a gente estava procurando. Hoje a gente tem muita clareza e a gente conseguiu com o tempo desenvolver. Eu vou te dar um exemplo simples de algo que a gente não faz mais. Mas houve uma época que a gente tinha um dos nossos escritórios, você entrava por um andar e tinha uma escada para você ir para a sala de reunião onde eram feitas as entrevistas. Às vezes a gente deixava uma vassoura caída na escada. Todo entrevistado que passasse pela vassoura e não levantasse, ele já estava reprovado. Pulava a vassoura. Porque o que eu queria desse cara no dia a dia é o seguinte: tem um papel no chão, cata, meu irmão. Exato. Mas eu fui contratado com outra coisa, mais caro. E não adianta eu perguntar para ele se ele vai fazer isso. Eu preciso criar formas de testar isso. A gente marcava entrevista no domingo, 7 horas da manhã. Ok? Quem está interessado. Porque se eu preciso de uma posição que tenha disponibilidade, eu vou testar já no processo de seleção. Exato. Não adianta ser só bom, tem que ser proativo também. Isso. Tem que ser grupo. Iniciativa. É uma característica. Eu concordo. Nossa, assina embaixo, porque eu acho que hoje em dia o grande problema das pessoas é esse. É assim, você deu um exemplo que é clássico. É a mesma coisa, você está passando por um acidente. Vamos colocar uma coisa mais impactante ainda.
está passando por um acidente, você vai se sensibilizar ou não. Isso é do ser humano. O cara pode ser o mais rico, mais pobre, anyway, pode ser N situações. Eu acho que é do ser humano. E aí quando o Sebrae entra, eu já fiz vários cursos do Sebrae, que você vê que pega na raiz, assim. Ele pode ser para qualquer pessoa. Às vezes eu acho que o problema é que a própria pessoa que vai se candidatar, ela se diminui. Quando ela se coloca num posto onde ela acha que ela é menos merecedora do que a outra, ela não alcança. Porque não adianta, a ferramenta tá aí. Correto? Vocês dão um curso e primeiro que vocês não têm uma pré-indicação pro curso. Não pode ser maior de X anos ou ganhando tal renda. É para todo mundo, não é? É para todo mundo e é o que o Rezende estava falando, né? O líder tem que entender o papel dele como agenciador de mudanças na empresa, né? Eu lembro que a gente tinha um curso no Sebrae, a gente tem ainda gestão de pessoas, era um curso de 24 horas, eu ministrava esse curso e eu lembro que teve um grupo. Quando a gente teve, no primeiro encontro, né, a gente fez uma apresentação, um rapaz falou assim, minha segunda vez que eu tô fazendo o curso. Eu falei, mas por quê? Porque eu demorei para entender que eu que tinha que mudar. Então eu vim fazer o curso novamente com uma outra visão. Eu achei aquilo muito legal, né? Porque a pessoa, ele só reclamava da mão de obra dele, E o que você faz pela sua equipe? Então ele mudou a visão dele e ele voltou para refazer o curso com uma outra visão. Porque ele falou assim, não, eu preciso refazer esse curso com uma outra visão. Então a pessoa precisa entender qual o papel dela ali como líder, né? Como líder. Eu acho que isso muda em vários pontos da vida. Se as pessoas entendessem isso, que a repetição, ela leva a um resultado melhor. Concorda? Então você fazer um curso de repente 2 vezes, a gente às vezes assiste um filme 2 vezes e a gente entende uma ótica que a gente acabou não percebendo na primeira vez. De repente você fazer um treinamento, um curso 2 vezes, 3 vezes, por que não? Você acaba falando, olha, eu não peguei isso na primeira vez, ou eu não estava tão apto na primeira, meu pensamento era diferente. Então assim, vale a pena não só, mas diversas outras áreas que você faça, porque a excelência, eu acho que ela chega em determinado momento pela repetição, né? Soldinho, tem uma coisa assim, a Bianca falou algo muito precioso aqui. Mais do que a pessoa repetir, ela entendeu que toda vez que ela reclama da mão de obra, ela se afasta da solução. Toda vez que, eu vou te falar, pra mim assim, quando um líder da minha empresa reclama de um liderado dele, eu digo, olha, não dá, você é o líder, você só lidera esse cara por uma decisão sua, ou você trabalha pra ele melhorar, ou você tira ele da sua equipe. Você não tem por que reclamar de um liderado. Então o líder, algo que a Bianca falou foi, esse cara entendeu que em vez de ficar reclamando da equipe, ele precisava se capacitar e entender que ele tinha que trabalhar para transformar a equipe. Ok? Existem aqueles que por mais que ele faça não serão transformados, você tira. E existem aqueles que vão dar trabalho, mas serão transformados. Você sabia, tem uma questão muito importante, vou trazer para vocês, porque eu aprendi outro dia numa aula, não esqueci mais. Vocês já ouviram falar da pirâmide de Glasser? De Maslow? Não, de Glasser. Tem a de Maslow também, mas é do processo de aprendizagem de Glasser. 95% quanto você ensina. Quanto você ensina. Depois 80% é quando a gente faz, 70% é quando a gente aprende e discute com os outros, 50% é quando a gente só vê e ouve, 30% é quando a gente só observa, 20% quando só ouvimos e 10% quando lemos. Ou seja, isso quando... Imagina só o mundo perfeito, ouvir, ensinar, aprender e captar e ser um multiplicador de conhecimento. Exatamente. Isso eu acho que é fundamental. Só que até entrando nessa questão de liderança, o problema é quando às vezes o líder ele tenta fazer com que as pessoas assimilem e o funcionário ele não enxerga que aquilo é pro bem dele. Como lidar? Essa é a questão também. A gente já tratou sobre isso aqui. Para mim ainda, a gente está falando de capacitação do líder. Isso que você falou para mim é maravilhoso, é algo que eu digo. O líder, quanto mais você ensina, mais você aprende. Claro, sem dúvida. Né? Então o que acontece? E aí eu trago Einstein, né? Eu tô treinando pessoas e elas não se transformam. Eu preciso dizer o seguinte, é insanidade, é loucura continuar fazendo a mesma coisa e querer resultado diferente. Quantos de nós já não disse para filho, para colaborador, nossa, eu já falei isso 20 vezes, tá? Então isso é uma loucura. Porque falar da mesma forma não vai gerar resultado. A chefe já tá olhando, tá falando, olhando pra Rafa e falando, muitas vezes aqui, né? Então, a gente precisa se capacitar.
Pra poder falar assim, cara, desse jeito não deu certo. Porque é só, Sim. se eu ensinei algo pra alguém uma vez, 2 vezes, ele não aprendeu, Olha, Rafa. ou essa Pra você pessoa, também, viu? ou essa pessoa, vamos dizer, é um mau caráter, ele é um terrorista dentro da minha empresa, ele quer explodir minha empresa, eu já ensinei pra ele como faz, ele tá fazendo de outro jeito, ou eu, como líder, preciso me capacitar porque ele não entendeu. Mas aí entra no emocional do líder também, muitas vezes, de entender e falar, por algum motivo emocional, não mandar embora, Irmão, não é liberar. muito- Porque deveria cortar, é o que você falou, corta o mais rápido possível. Então, é assim, ó, para contratar tem que ser muito seletivo, para mandar embora tem que ser muito rápido, mas tem uma questão, o líder tem que tomar cuidado para não ficar jogando a responsabilidade para cima do liderado. Então ele avalia caráter, porque assim, esse cara é um terrorista, ele quer falir a minha empresa, eu falo e ele não faz, manda ele embora. Não, sou eu que não tô. O cara é um cara de bom caráter. Eu é que não tô conseguindo ser claro para ele. Então eu preciso encontrar formas de levar isso para gerar transformação. Só que é muito mais fácil eu jogar a culpa para cima dele e eu sou o líder, eu mando ele embora e boto Exato. outro, mando embora e boto outro. E depois eu conto essa história que ninguém presta, ninguém quer saber de nada. A incapacidade é minha de líder, de comunicação. Exato. Eu acho que quando as pessoas têm todas as ferramentas, por isso que eu sempre uso essa frase, que o ser humano é um eterno insatisfeito, que às vezes você tem todas as ferramentas, cabe a você saber como utilizá-las, não terceirizar a culpa é muito fácil, agora quando você assume que você tem um desafio para mudar, acho que é muito importante. Bom, sei que esse assunto daria pra gente ficar mais várias horas, mas vamos aproveitar agora rapidamente, não Bianca. podemos aproveitar Só o endereço rapidamente. não, podemos sim. Só o endereço, por favor, para quem quiser fazer os cursos Sim, gratuitos rapidamente. do Sebrae. O Sebrae, ele fica na Washington Luiz, número 176, tá? E eu tenho aqui o WhatsApp do escritório, que eu vou também colocar no ar aqui. É o 99103-6256. Repete. 99103-6256. Então, quem quiser só entrar em contato com você, como entrar em contato, Rezende? Então tem o Instagram, @ResendeNoficial, ou pelo WhatsApp também, 11 96 592 2912. 11 96 592 2912. Muito bem, Rafaela Ferreira, 7h50. Obrigado, viu, Bianca? Obrigada, Obrigado, gente. Rezende.